Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jabá, que vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Nós devemos servir a Deus como nosso Deus gosta, nós devemos ser genuínos. Vamos ver sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. Nós devemos servir ao nosso Deus com sinceridade. Nós devemos ser verdadeiros em todo o tempo. Vamos ao nosso tema, sendo genuíno e sincero em servir e buscar a Deus. O nosso texto base está em Hebreus capítulo 10, verso 22, que diz: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé. Ser genuíno é ser sincero, é ser verdadeiro, e a sinceridade do servo de Deus é algo que agrada a Deus, é a forma que nós devemos servir ao nosso Deus, assim como Davi nos ensina no Salmo 26, verso 1 e verso 11. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei, mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. Eu acho muito linda a oração de Davi, porque Davi, ele se aproxima de Deus com sinceridade, ele ora a Deus com sinceridade, ele pede para o Senhor ter piedade dele, ele pede para o Senhor livrar ele, porque ele era alguém que testemunhava da sinceridade dele diante de Deus. Ele buscava a Deus verdadeiramente. A sinceridade do coração de Davi era uma sinceridade que agradava a Deus, porque Davi era um homem que ele temia ao Senhor. Ele não fazia como muitos fazem nos dias de hoje, falando somente das suas necessidades, mostrando ao Senhor que precisa ter as suas necessidades supridas. Mas Davi, ele buscava ao Senhor, e no exemplo de Davi, ele vai além, ele pede para o Senhor examinar ele, para o Senhor provar ele. Salmo 26, verso 2. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Aleluias, que oração sincera. Davi, ele sabia quem ele era diante de Deus. Davi, ele sabia como era a conduta dele diante dos homens. Salmo 26, verso 4 e verso 5. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Davi, ele havia tomado uma decisão de servir ao Senhor, mas de agradar ao Senhor com todo o seu ser. O segredo de Davi era a decisão dele de andar com Deus. Salmo 26, verso 6 e verso 7, que diz: lava as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as suas maravilhas. Davi, ele queria andar com Deus. Davi, ele tinha esse desejo sincero. Davi, ele tinha uma conduta verdadeira para com Deus. Quem anda com Deus tem desejo de buscar, independente da circunstância, quer estar junto com o Senhor. Salmo 27, verso 7, ele fala assim: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Essa outra oração de Davi, ele pede novamente: Senhor, tem piedade de mim. E ele também pede para o Senhor responder a sua oração. Isso é buscar ao Senhor com sinceridade, não é querer impor as coisas para Deus, impor as vontades dele para Deus. É buscar, é clamar, é pedir por misericórdia, por piedade, e saber que o teu Deus é o Deus que responde às orações. Davi, ele se mostra satisfeito
perfeito. Ele se mostra genuíno diante de Deus. Salmo 27, verso 8, ele fala: quando tu disseste buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Ele não buscava ao Senhor somente para suprir as necessidades dele, não. Ele tinha prazer em buscar ao Senhor, ele tinha prazer em servir ao Senhor verdadeiramente. E Davi, ele busca ao Senhor e ele pede para o Senhor ensiná-lo e pede para o Senhor o guiar. Salmo 27, verso 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Nós podemos até não termos inimigos, homens, né? Mas Davi tinha, porque Davi era rei. Mas sem nós percebermos, nós podemos ter pessoas que não gostam da gente, que faz as coisas para nos prejudicar, que fala mal, mas faz parte. O importante é o nosso coração genuíno, sincero, verdadeiro em servir ao Senhor, em buscar ao Senhor, porque nós temos um adversário que não é ser humano. Este é cruel. Este adversário, ele tem a função de roubar, matar e destruir. E aí ele usa as pessoas. Por isso é importante eu ter um coração sincero diante de Deus, pedir sempre para o Senhor usar de misericórdia, ter piedade de nós e nos dar os livramentos. Sinceridade diante de Deus é saber que estamos caminhando com Ele e que precisamos aprender sempre a sermos dependentes, mas nunca nos esquecermos que precisamos ser fortalecidos dia a dia pelo nosso Deus. Salmo 27, verso 13 e verso 14, que diz: pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Davi, ele mostra que nós precisamos confiar que o Senhor vai agir a nosso favor, mas ele também nos mostra que nós precisamos nos animar, nos fortalecer e esperar no Senhor, porque o Senhor é o que nos dará a vitória. A sinceridade em andar com Deus genuinamente nos faz buscar ao Senhor, nos faz dar honra ao Senhor por todas as conquistas e por todas as bênçãos que nós recebemos. Salmo 21, verso 6 e verso 7 diz: pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. É Davi falando que a confiança dele, a esperança dele é depositada no Senhor. Ele confiava que era o Senhor que o abençoava, que era do Senhor que vinha a alegria que ele tinha. No Salmo 144, verso 10 diz assim: a ti que dás a salvação aos reis e que livras a Davi teu servo da espada maligna. Olha que interessante, ele sempre atribuía as conquistas, as vitórias, não à força do exército que ele tinha, não à esperteza ou às estratégias de guerra que ele usava, ele atribuía ao Deus Todo-Poderoso. Davi, em sua sinceridade, ele mostrou que Deus era quem o guardava e ele atribuía a Deus a segurança que ele tinha. Salmo 27, verso 5, que diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me-á sobre uma rocha. Ele conhecia ao Senhor, mas porque ele buscava o Senhor com coração sincero, porque ele buscava ao Senhor com coração genuíno, ele não maquiava os sentimentos dele diante do Senhor, ele era verdadeiro para com Deus. No Salmo 144, verso 2 diz: benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu.
escudo meu, em quem eu confio e que me sujeito, meu povo. O Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos liberta, que nos guarda, é aquele que nos defende, mas é nele, assim como o rei Davi, que nós devemos confiar, é nele que nós devemos colocar a nossa esperança e saber que é ele que nos ajuda e nos sustenta em todos os tempos. Davi, ele buscava a Deus em todos os momentos, mas ele sempre confiava que o Senhor ouvia a oração dele. Salmo 34, verso 4 diz: busquei o Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. É normal nós termos receio, é normal até mesmo nos amedrontarmos diante de qualquer situação, mas nós não podemos alimentar o medo. Nós precisamos fazer como o rei Davi nos ensina. Nós devemos buscar ao Senhor sabendo que ele nos responde, sabendo que ele nos tira, que ele nos livra do receio, que ele nos livra do maligno, que ele nos guarda em todo o momento. No Salmo 102, verso 1 e verso 2 diz: ó Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu pedido de socorro. Não escondas de mim a tua face no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos, responde ao meu clamor com urgência. E o rei Davi, ele se dedicava a servir o Senhor, ele se dedicava em buscar ao Senhor. E a felicidade de Davi era buscar ao Senhor acima de todas as coisas. Salmo 73, verso 28, eu porém tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Que felicidade é essa? É a felicidade preenchida na presença do nosso Deus. Oh, aleluias! E Davi sabia que Deus, ele não desamparava quem o buscava. Vamos conferir no Salmo 9, verso 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Este é o nosso Deus, este é o Deus o qual nós devemos servir com coração sincero, servir com coração genuíno, servir com certeza que é Ele que nos ajuda e que Ele não nos desampara no momento de perigo. Servir ao Senhor com sinceridade nos faz buscá-lo com coração sincero, mas com coração temente. Jeremias capítulo 29, verso 13 fala: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. É importante termos um coração sincero diante de Deus. É importante servir ao Senhor e buscar ao Senhor verdadeiramente. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 29 nos mostra: de lá então vais procurar Yahvé teu Deus e o encontrarás. Olha a condição: se o buscares com todo o teu coração e com toda a tua alma. Precisamos aprender a servir ao Senhor sem reservas, precisamos aprender a servir ao Senhor com todo o nosso coração, buscando ao Senhor com sinceridade, mas também com confiança. Hebreus capítulo 4, verso 16. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos socorre, mas nós precisamos apresentar-nos diante dele, crendo, com fé, buscando a Ele com sinceridade. Ainda Hebreus capítulo 10, verso 19 fala: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. É Jesus que nos dá acesso diante de Deus e Ele nos dá essa liberdade, mas Deus, Ele quer encontrar em nós a sinceridade, Ele quer que sejamos genuínos para com Ele.
Ele quer que nós entremos, mas com confiança diante da presença dele. Eu vou começar a concluir. A Bíblia ela nos mostra muitas pessoas que buscaram e serviram ao Senhor com sinceridade, de forma genuína, com confiança, com plena certeza de fé. Poderíamos ver na vida de vários personagens bíblicos, como a vida de Abraão, como a vida de Moisés, a vida de Samuel, Pedro, Paulo, Daniel, enfim. Nós devemos aprender a buscar ao Senhor, nós devemos aprender a encontrar o prazer em servir ao Senhor, mas sempre com o coração sincero e genuíno, buscando ao Senhor cada vez mais e mais, buscando conhecer ao Senhor, obedecer ao Senhor e falar das maravilhas do Senhor. No Salmo 119, verso 7, verso 8, para nós concluirmos, olha que decisão: eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças, obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. A Bíblia fala: chegai-vos a mim, chegai-vos a Deus, e eu me chegarei a vós. E nós encontramos no Senhor plena felicidade, nós encontramos no Senhor a paz, nós encontramos no Senhor o socorro no momento apropriado. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabaque, que vamos orar. Fica com o nosso Deus e que o nosso bondoso Deus te abençoe grandemente.